Capítulo 9: Manipulação e controle. A definição para a palavra manipulação no dicionário Webster é manobrar ou influenciar de forma astuta ou errônea, controlar ou conduzir de forma hábil para um proveito pessoal. Controlar alguém é pecado. Esse é um tipo de feitiçaria. Não estou dizendo que se você controlar alguém é um feiticeiro ou está possesso. Mas o controle é um princípio da feitiçaria. Satanás opera por meio da manipulação e do controle. Deus quer orientá-lo e guiá-lo. Ele o controlará somente se você continuamente lhe der permissão para fazer. Cada vez que Deus me diz, Joyce, quero que você faça isso, eu digo, Senhor, concordo. O que o Senhor quiser, Deus, é isso que eu quero. Entrego ao Senhor essa área. Quero, se o Senhor quiser. Mas Deus nunca o forçará a fazer algo sem que você lhe dê seu consentimento. De outro lado, o diabo não se importa com a forma como controlará a sua vida. Tudo o que ele quer é encontrar uma maneira. Ele controlará você por meio dos poderes demoníacos que vêm contra a sua mente. Ele o fará por meio de outras pessoas. Talvez mesmo daqueles que o amam e nem mesmo percebem que estão sendo usados. Mas, por que você não lhes resiste, simplesmente continuam a controlá-lo? A pessoa que exerce controle simplesmente pensa que, como não há resistência da sua parte, você deseja que as coisas continuem assim. Se você deixar um relacionamento assim, seguir por muito tempo, a pessoa que exerce controle se acostumará a fazê-lo. Porque o relacionamento foi construído dessa forma. Quando você decide sair disso, haverá guerra. Você estabeleceu algo do qual o controlador não quer abrir mão, por isso terá de permanecer firme. Se você estivesse sobre a escravidão e do controle de alguém por longo tempo e agora quer ganhar sua liberdade, é melhor estar pronto para resistir, porque o diabo terá uma crise. Observe a definição de controle. Significa dirigir, influenciar, resistir, regular, refrear, exercer autoridade ou tentar impedir. Também significa fiscalizar com duplo registro. Quando leio isso, percebo algo surpreendente. Checar com duplo registro significa que haverá dois controles paralelos. Por exemplo, estou indo às compras com uma amiga e lhe digo, bem, vou comprar algumas coisas hoje e quero controlar o meu dinheiro. Assim, vou anotar tudo o que gastar e quero que você faça uma lista paralela. Então, compararemos nossos registros no final das compras para nos certificarmos de que fiz uma anotação correta dos meus gastos. Minha amiga estaria mantendo um registro paralelo. Se eu conferir no final das compras para verificar se ela também registrara certo o valor e ela não o tiver feito, ou se ela tiver anotado algo que eu não anotei, eu saberia que algo estava errado. Uma das minhas filhas frequentemente viajava com Dave e comigo quando ministrávamos. Por isso, ela estava comigo várias vezes quando faço compras. Pelo fato de vestir o mesmo tamanho de roupas que eu, ela ganha muitas das minhas roupas. Assim, ela tem uma opinião muito firme sobre aquilo que compra. Algumas vezes, quando estamos fazendo compra e tento comprar algo e peço a opinião dela, ela diz, não, você não vai comprar isso, mãe. Anteriormente, eu colocaria o cabide de volta na prateleira e procuraria outra coisa. Então, eu lhe mostraria a roupa seguinte e ela diria, não gosto disso. E, novamente, eu colocaria o cabide de volta no lugar. Mas quando comecei a ensinar essa mensagem sobre rejeição, Deus me mostrou o que realmente estava acontecendo. Por causa da forma como fui criada, sendo abusada por meu pai, que tinha uma personalidade forte, dominadora, controladora e manipuladora, naturalmente eu tinha uma forte raiz de rejeição em minha vida. Se meu pai quisesse comer frango, todos comeriam frango. Se meu pai não quisesse comer legumes, ninguém comeria legumes. Ele controlava tudo o que acontecia na casa. Ele era o tipo de pessoa que se irava e explodia com frequência. Assim, gastei a maior parte da minha vida apenas tentando mantê-lo feliz, evitando enfrentar o medo, a rejeição e o descontentamento. Acabamos por viver nossa vida dessa forma sem mesmo perceber o que estávamos fazendo.
E não precisava de o diabo nos controlar totalmente, porque ele pode facilmente usar outra pessoa para fazê-lo por ele. Uma pessoa que nem mesmo tem qualquer mau intento na mente. Minha filha não estava tentando me controlar, ela estava dando a sua opinião. Eu estava deixando a opinião dela me controlar por causa da raiz de rejeição. Haverá momentos em que o diabo tentará controlar você por intermédio de outras pessoas que realmente são controladoras, o que é outro problema. Não direi que o diabo não criará situações para colocar essas pessoas em sua vida, porque ele certamente o fará. Muitas vezes, aqueles que têm um terrível medo de rejeição se casam com alguém com uma vontade forte. Creio que Deus os coloca juntos. Sabe por quê? Porque você nunca vencerá o medo do homem se não for forçado a confrontá-lo e a enfrentá-lo. Se você sempre procura por alguém que não a rejeite e sempre diz, não me faça isso, não me faça sofrer, você realmente estará dizendo, não quero confrontar os problemas, não quero lidar mais com isso, apenas estarei junto com pessoas mansas, doces, ternas, amorosas, que nunca me darão problema. Mas isso não funciona. Cedo ou tarde, para vencer o medo, você terá de resistir a alguém. Talvez seja um chefe, um amigo, um cônjuge, um filho. Muitas pessoas que têm uma raiz de rejeição têm filhos com vontades determinadas. E a menos que ele lide com seus próprios medos, seus filhos os controlarão. Eu tinha um medo terrível de desagradar aos outros e fazer as pessoas ficarem iradas. Por isso, sempre tentava manter todos satisfeitos. Eu simplesmente queria manter todos felizes. Não queria que alguém se desapontasse comigo. Eu tentava arduamente ser perfeita e viver minha vida de tal forma que ninguém encontrasse algo errado em mim, pois assim não me rejeitariam. Eu não teria que experimentar esta dor. Receber esse ensino de Deus realmente abriu meus olhos. Quando percebi a verdade, comecei a levar esse conhecimento em minhas compras com a minha filha. Percebi que ela realmente não se importava com o que eu comprava. Ela é uma filha muito boa e submissa, e tudo que eu deveria fazer era dizer, bem, eu gostei, por isso vou comprá-lo. E ela teria dito, está bem. E tudo terminaria assim. Ela estava dando a opinião dela, mas o próprio medo de não agradar as pessoas me levava a ser conduzida pela opinião delas, em vez de pelo meu próprio desejo. Outro lado dessa questão é que algumas vezes, quando faço compras com ela, tenho dúvida se algo ficou bom em mim. Assim pergunto, o que você acha? Algumas vezes ela diz, não, realmente não gosto. Isso serve como um ponto de conformação de que eu realmente não devo comprar aquilo. Portanto, há necessidade de equilíbrio. Você não deve ficar irado com isso e começar a dizer a todos ao seu redor, não tente me dizer o que fazer. Vou fazer o que eu quiser. E isso não é da sua conta. Mantendo o equilíbrio necessário. Tenho aprendido que devemos ter equilíbrio. Sem ele, ouvimos uma mensagem de que gostaríamos e nos inclinamos para este lado. E então ouvimos outra mensagem e nos inclinamos para o outro lado. O que estamos fazendo é nos movendo sem equilíbrio de uma direção à outra. Nunca buscamos o equilíbrio e creio profundamente que devemos manter o equilíbrio necessário em nossas vidas. Eis porque enfatizo que não estou ensinando rebelião, não estou dizendo que nunca devemos ouvir a opinião dos outros ou que nunca devemos tentar agradar as pessoas. Certamente queremos manter as pessoas felizes se pudermos. Algumas vezes faço coisas para ver meu marido feliz porque eu o amo, mas se eu fizesse essas coisas por causa da manipulação ou do controle, odiando o que estava fazendo, sentindo que aquilo não era a vontade de Deus, ou interiormente ressentida, eu estaria desobedecendo a Deus. Se eu tentasse agradar a Dave, mas uma guerra secreta estivesse explodindo dentro de mim, isso causaria grandes problemas em minha vida e em meu casamento. Por muito tempo em minha vida, permiti que outros mantivessem um registro paralelo para mim. Em outras palavras, eu começava a fazer algo e imediatamente procurava um olhar de aprovação. Estava secretamente dizendo, está bem para você? Não é errado esperar a aprovação de alguém ou obter um olhar de aprovação ocasionalmente. Mas é errado quando você começa a desmoronar se não obtiver tal coisa. Desafio-o a começar a resistir a alguma das coisas às quais você tem se dobrado, porque dobrar-se o faz infeliz.
a menos que seja dobrar-se diante de Deus. Romanos 8:2 diz: pois a lei do Espírito da vida que está em Cristo Jesus, a lei do nosso novo ser, me libertou da lei do pecado e da morte. Estive meditando sobre esse versículo por muitos anos antes de compreendê-lo. Você sabe o que diz Romanos 8:2? Se eu deixar a sua opinião se tornar lei para mim, então estarei vivendo debaixo da lei do pecado e da morte. Isso é pecado para mim porque não estou seguindo o Espírito. Pecado produz morte em mim. Não estou dizendo que vou cair prostrada e morrer, mas sofrerei as coisas relacionadas à morte. Isso matará a alegria. O ladrão vem somente para roubar e matar e destruir. Mas Jesus disse: eu vim para que vocês tenham e desfrutem da vida. João 10:10. A lei de Espírito da vida em Cristo Jesus me libertou da lei do pecado e da morte. Agora eu sou livre para seguir a direção do Espírito Santo, ajudando alguém com raízes de rejeição. Se você é casado ou conhece alguém, tem um filho ou trabalha com alguém que tem raiz de rejeição, como pode ajudá-lo a encontrar a liberdade? Quando você ama a Deus, quer ajudar os outros a sair da escravidão da raiz da rejeição. O que você pode fazer? Certamente, você não pode gastar toda a sua vida apenas andando nas pontas dos pés para não machucá-los, porque isso a colocaria em escravidão. Mas você pode exortá-los, edificá-los e encorajá-los quando eles fizerem algo bom. Não ignore isso. Elogie-os, porque eles precisam de bastante encorajamento. Se fazem algo quase totalmente certo, com algum pequeno erro, não destaque o que fizeram de errado e nem ignore o que fizeram de correto. À medida que você continua a encorajá-los, descobrirá que após um tempo, eles não precisarão disso tão frequentemente. Se você tem autoridade sobre essa pessoa e tem de corrigi-la, use Gálatas 6:1 como orientação. Irmãos, se alguém é surpreendido numa conduta incorreta ou pecado de algum tipo, vocês que são espirituais, que são responsivos e controlados pelo Espírito, devem corrigi-los, restaurá-los e reintegrá-los, sem qualquer senso de superioridade e com toda a mansidão, permanecendo atentos a si mesmos para que vocês também não sejam tentados. Não corrija com ar de superioridade. Faça-o com gentileza e humildade. Porque Deus tem me dado uma personalidade forte, me expresso de maneira bastante direta, mas tenho aprendido a ser dócil, gentil e amável com pessoas que se assustam com meu tipo de personalidade. Porque estou numa posição de autoridade na maior parte do tempo, algumas vezes tenho de corrigir pessoas. Quando faço, geralmente lhes conto sobre algo que fiz de errado e como pude superar isso. Todos nós fazemos coisas erradas e essa pessoa a quem dirijo precisa saber que não é um caso isolado. Eu lhe digo: você é grande, você é uma pessoa maravilhosa. Não quero que isso a machuque e a faça pensar que você não é boa. Veja, não podemos deixar de corrigir as pessoas simplesmente porque elas têm uma raiz de rejeição, mas podemos abordá-las com amor e atentarmos para nunca nos aproveitarmos delas por causa de suas fraquezas. Manter o equilíbrio é muito importante e Deus tem todas as respostas. Outra coisa que você pode fazer por essa pessoa com raiz de rejeição é ajudá-la a tomar suas próprias decisões e respeitar as opiniões delas, mesmo que não sejam como as suas. Você pode ajudá-las a ouvir a Deus. A pessoa com esse tipo de problema tende a vir a você cada vez que estiver por perto e perguntar: o que você acha que devo fazer? Diga-lhe: bem, penso que você deve ouvir a Deus. Creio que você pode ouvi-lo. Se ela perguntar novamente: o que você pensa que deveria fazer? Então diga: bem, você me dirá o que pensa que Deus está dizendo e então lhe direi o que eu penso. Se ela disser: bem, eu penso que Deus está dizendo isso e isso e isso, na maior parte das vezes, esse será o caminho certo para elas. Pode não ser exatamente o que você faria, mas você pode encorajá-la e dizer: bem, provavelmente eu não faria desta forma, mas penso que é bom para você. Você é uma pessoa que pode ouvir a Deus e ser dirigida por Ele.
Veja, há muitas formas de ajudar a pessoa que tem uma raiz de rejeição. Deus o guiará pelo Espírito Santo se seu desejo é ajudar. Resistindo à tentação de ser um controlador. Não poderia terminar esse livro sem dizer algumas coisas para aqueles que podem estar tentando controlar alguém. Porque as pessoas tentam controlar as outras. Medo de ser ferida é uma razão. Fui ferida tantas vezes em minha vida que imaginava que se estivesse no controle de tudo o que acontecesse, ninguém poderia me machucar. Realmente, operei em ambos os lados deste problema. Por causa do medo da rejeição, frequentemente permitia que outros me controlassem. E por causa do medo de ser ferida, eu tentava controlá-los. Vivia atrapalhada e confusa, e somente a graça e a misericórdia de Deus e o poder e a instrução de sua palavra puderam me libertar. É fácil desejar ser livre de permitir que os outros nos controlem, mas é um pouco mais difícil desistir de controlar as outras pessoas se você caiu nessa armadilha. Pessoas que são controladas e manipuladas são problemáticas e inseguras. Elas podem parecer fortes, mas realmente vivem com grande temor. Pessoas que são realmente fortes são capazes de deixar outros serem livres. Creio que muitos controladores são tão inseguros sobre si mesmos e suas decisões que se sentem melhores quando conseguem que todos façam a mesma coisa que eles fazem. Além de o medo e de a insegurança serem a raiz do controle, também devemos saber que o diabo busca atrapalhar por meio de pessoas com personalidade forte. Pode não haver nada errado com essas pessoas, exceto que elas nasceram para liderar e ter personalidade forte. Elas são dotadas para manter as coisas funcionando na direção certa, motivar e levar as pessoas a prosseguir. Isso é ótimo, exceto que Satanás se deleita em nos enganar e tomar as maiores habilidades que Deus nos dá para tentar usá-las contra nós e contra outras pessoas. Ele tenta nos tirar do equilíbrio. Não somente tive problemas por ser abusada, mas também por ter uma personalidade forte. Deus me ungiu para a liderança, contudo, tive de aprender a diferença entre liderança, controle e manipulação. Tive de aprender a guiar as pessoas ao lugar onde Deus queria que fosse e onde elas desejavam ir, e não onde eu queria que elas fossem ou fizessem aquilo que eu queria que elas fizessem. A maior parte dos meus problemas vinha do medo e da insegurança em minha vida por causa do abuso e da rejeição. Mas parte disso também vinha da minha própria personalidade. Controlar pessoas e tudo mais pode apenas ser um hábito ruim que precisa ser confrontado e quebrado. Seja qual for o caso, esse hábito precisa ser trabalhado. Não é a vontade de Deus que as pessoas se controlem. Tive de aprender que isso era pecado e que de forma alguma agradava a Deus que eu controlasse e manipulasse os outros ou os coagisse a fazer as coisas do meu jeito. Se você tem caído em armadilhas por permitir que esses espíritos controladores operem na sua vida, encorajo-o a começar imediatamente a libertar as pessoas e a resistir à tentação que esses espíritos trazem. Quando uma pessoa foi controlada ou é uma controladora, os espíritos envolvidos entrarão em batalha. Mas seu desejo para operar na santidade e nos caminhos de Deus prevalecerá. Resista ao diabo com a palavra, o nome e o sangue de Jesus. A palavra de Deus tem poder em si mesma e é uma espada de 2 gumes com a qual combate o inimigo. O nome de Jesus tem todo o poder investido nele. No nome dele oramos e fazemos nossa petição a Deus, o Pai, e firmemente resistimos ao inimigo. Há poder no sangue do Cordeiro. Pela fé, podemos aplicá-lo em nosso favor e nas situações que enfrentamos. E experimentamos libertação. Apocalipse 12:11 diz: E eles o venceram, derrotaram por meio do sangue do Cordeiro e através do pronunciamento do seu testemunho. Você não foi criado para ser controlado ou ser controlador. Ambos trazem miséria. No momento, uma pessoa está em escravidão quando permite que outros o controlem, mas também quando necessita estar no controle. Controlar a vida de uma pessoa é um trabalho árduo. Sinto que tenho muito a fazer para cooperar com Deus com relação
ao meu envolvimento com outras pessoas. Não quero interferir na vida de ninguém. Não quero me interpor nas coisas dos outros. Tenho o suficiente para me preocupar comigo mesma. Se alguma dessas áreas estão fora de equilíbrio em sua vida, precisam ser reconsideradas. Isso significa trazê-las de volta ao lugar em que deveriam estar antes que o engano de Satanás entre em cena. Um grande versículo das Escrituras que gostaria de deixar com você é Colossenses 1:20. E Deus propôs que pelo serviço e intervenção dele, o Filho, todas as coisas fossem completamente reconciliadas consigo mesmo, seja na terra ou no céu, para, através dele, Jesus, o Pai, fazer as pazes por meio do sangue de sua cruz. Todas as áreas de sua vida que estão fora da ordem podem ser reconciliadas por intermédio de Jesus Cristo e da obra que ele realizou na cruz. Comece a crer nisso. Não aceite a escravidão, mas determine-se a ser livre. Conclusão. Você pode ser livre da raiz de rejeição. Vamos observar outros versículos das Escrituras. Romanos 12:2 diz: Não esteja conformado com este mundo, esta era, moldado e adaptado aos seus costumes exteriores e superficiais, mas seja transformado, mudado pela renovação de sua mente, por seus novos ideais e novas atitudes, para que você possa provar por si mesmo o que é bom, aceitável e perfeito aos olhos de Deus para você. Tenho estudado Romanos 12:2 e basicamente o que o versículo está dizendo é: se você quer que Jesus o transforme e opere em seu interior, pare de produzir resultados exteriores. Então, terá de tomar uma decisão de não se conformar com a ideia do que o mundo pensa que você deveria ser. Escolha entre transformação ou conformação. Romanos 7:6. Mas agora nós somos desobrigados da lei e encerramos todo o envolvimento com ela, tendo morrido para aquilo que uma vez nos restringia e mantinha cativos. Romanos 8, verso 4, 14 e verso 15. Assim que a justiça e o justo requerimento da lei podem ser plenamente cumpridos em nós, que não vivemos e nos movemos nos caminhos da carne, mas sim nos caminhos do Espírito. Nossas vidas não são governadas pelos padrões ou de acordo com os ditados da carne, mas controlados pelo Espírito Santo. Pois todos que são guiados pelo Espírito de Deus são filhos de Deus. Pois o Espírito o qual você agora receberam não é um espírito de escravidão para colocá-los novamente na escravidão do medo, mas receberam o Espírito de adoção, o Espírito que produz filiação, em que, na alegria na qual nós podemos clamar, Abba, Pai, Paizinho. Gálatas 5, verso 16 e 17. Mas eu digo, caminhem e vivam habitualmente no Espírito Santo, respondendo e sendo controlados e guiados pelo Espírito, e então vocês certamente não gratificarão os clamores e desejos da carne, da natureza humana sem Deus. Pois os desejos da carne são opostos ao do Espírito Santo, e os desejos do Espírito Santo são opostos à carne, à natureza humana sem Deus, pois esses são antagônicos entre si. Continuamente confrontam-se e conflitando um com o outro, para que vocês não sejam livres, mas sejam impedidos de fazer aquilo que desejam. Gálatas 5:1. Em liberdade Cristo nos fez livres e completamente nos libertou. Então, permaneçam firmes e não sejam enganados, enredados e submetidos novamente a um jugo de escravidão do qual foram libertos. Você está pronto a permanecer firme na liberdade que Deus te deu? O primeiro passo rumo à liberdade da raiz da rejeição é conhecer a Jesus Cristo como seu Senhor e Salvador pessoal. Em minha jornada rumo à minha própria cura, encontrei todo tipo de método instantâneo oferecido pelo mundo ferido de hoje. Contudo, descobri que a única cura duradoura para a minha raiz de rejeição vem por intermédio de um relacionamento com Jesus Cristo. Ele tomou minha rejeição sobre si,
Sua morte e ressurreição compraram para você e para mim a liberdade da dor e dos padrões de comportamentos produzidos por toda uma vida de rejeição. Se você ainda não fez de Cristo seu Salvador, eu quero orar contigo agora. Jesus, venho a ti como pecador. Arrependo-me de todos os meus pecados e peço-te que me perdoes e me purifiques pelo teu sangue. Eu agora o torno Senhor da minha vida. Eu escolho perdoar aqueles que me feriram e rejeitaram. Cura-me da raiz da rejeição. Enche-me com o Espírito Santo, porque hoje escolho permitir que tu faças essa obra interior em minha vida, para que eu possa produzir os resultados externos e o mundo possa vê-los. Escolho ser transformado pelo teu poder e pelo teu amor e não me conformar com as opiniões e ideias dos homens sobre quem e o que eu deveria ser. Jesus, eu oro para que tu me perdoes por todo comportamento manipulador e controlador com o qual eu possa ter me envolvido. Ajude-me a parar de manipular e de controlar os outros. Liberta-me de todo o homem. Ajuda-me a ser alguém que procura agradar a ti e não aos homens. Ensina-me a viver como um cristão vitorioso. Revela-me teu amor e ajuda-me a compreender verdadeiramente que eu sou aceito no amado. Faça essa oração em fé, esperando os resultados que transformem a minha vida. No nome de Jesus. Amém.